São 3 da manhã em algum lugar do Brasil. Sempre é. E em algum quarto escuro, uma criança acabou de ouvir uma história que os avós dela também ouviram e os avós dos avós. Lenda não nasce do nada. Lenda nasce de alguma coisa. Hoje, eu trago 3 lendas que o Brasil inteiro conhece e o rastro documentado de onde cada uma saiu. Aviso desde já, aqui é lenda e vai ser tratada como lenda. Mas a origem é real. Fica comigo até o fim, porque a terceira nasceu do tipo de homem que a própria terra se recusa a engolir. Lenda 1. A loira do banheiro. Toda escola brasileira tem uma. O banheiro do fundo, a torneira que pinga, o espelho. E o ritual que muda de cidade para cidade. Falar o nome dela 3 vezes, dar 3 descargas, chutar a porta 3 vezes. Aí ela aparece no espelho, loira, pálida, com algodão no nariz. Agora, a pergunta que quase ninguém faz: quem foi ela? Os pesquisadores do folclore paulista têm uma pista preferida, e ela leva para Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, no século XIX. Lá viveu uma jovem loira de família rica, que morreu cedo em circunstâncias que cada versão conta de um jeito. Anos depois, segundo essa linha de pesquisa, o casarão da família virou uma escola. E foi dentro dela que nasceram os primeiros relatos. A moça loira que aparecia nos corredores, no espelho, no banheiro. Alunos mudaram de escola, levaram a história junto e cada geração acrescentou um detalhe. O algodão no nariz vem do costume antigo de preparar os mortos para o velório. Ou seja, a assombração do banheiro carrega, no próprio rosto, a memória de um funeral do século XIX. E há folcloristas que enxergam na loira uma função bem menos sobrenatural. Ela é a zeladora do medo escolar. Foi usada por gerações de adultos para manter criança longe do banheiro em hora de aula e por gerações de crianças para testar coragem diante do espelho. Um fantasma com utilidade pedagógica. Talvez por isso ela nunca envelheça. Toda a turma nova herda loira junto com o uniforme. A menina existiu? Documento batendo com lenda, ponta a ponta, não existe. Mas a escola existe. O casarão existe. E o ritual do espelho continua sendo testado em algum recreio neste exato momento. Lenda 2. A mula sem cabeça. Ela galopa pelo interior inteiro, um clarão na estrada de terra, ferraduras estalando e fogo onde deveria estar a cabeça. A versão mais contada diz que é uma mulher amaldiçoada por se envolver com um padre. Toda quinta para sexta, ela vira mula e corre 7 freguesias até o galo cantar. Parece coisa nossa, do sertão. Não é. O maior estudioso do folclore brasileiro, Luiz da Câmara Cascudo, rastreou essa lenda e o rastro atravessa o oceano. Segundo ele, a mula sem cabeça chegou com os colonizadores. Em Portugal e na Espanha já se contavam histórias de mulheres transformadas em mula por quebrarem regras da igreja, um castigo sob medida para uma época em que o pecado tinha endereço. Cascudo registrou tudo em estudo publicado na década de 40, mapeando as variações da lenda de norte a sul do país. Em alguns lugares, ela é a mula do padre, em outros, só corre na quaresma, em outros ainda, quem tirar a rédea dela desfaz o encanto. Aqui, a lenda encontrou o que precisava. Estrada escura, vila pequena, padre em todo canto. E um detalhe curioso, em muitas versões, a mula não tem cabeça, mas solta fogo pelas ventas. De onde sai o fogo? Ninguém explica. Lenda não deve explicação. Ela atravessou 500 anos, 2 continentes e virou o pesadelo padrão do interior do Brasil. Isso, nenhum documento precisa provar. Basta perguntar a qualquer pessoa criada na roça. A que horas ela parava de andar na estrada às quintas-feiras? Lenda 3. O corpo seco. Essa é a mais cruel das 3, porque não fala de maldição, fala de merecimento. No interior de São Paulo, de Minas, de Goiás, conta-se a história do homem que foi ruim demais em vida. Bateu na própria mãe. Enganeu, roubou, destruiu. Quando morreu, dizem, nem a terra o quis. O corpo não apodreceu. A sepultura o devolveu. E ele ficou seco, leve como palha, agarrado a uma árvore na beira da estrada, nem vivo, nem morto, esperando algum viajante passar. Câmara Cascudo também catalogou essa.
O corpo seco aparece nos registros do folclore do Sudeste e do Centro-Oeste, sempre com o mesmo esqueleto de história, a terra que recusa os maus. As versões divergem só no desfecho. Em algumas, o corpo seco apavora viajantes até hoje, agarrado ao seu tronco na beira do caminho. Em outras, existe uma única forma de dar fim nele, o fogo. Porque o que nem a terra aceita, dizem os antigos, só o fogo resolve. E repara na função dela. A loira do banheiro assusta a criança na escola. A mula avisa sobre os pecados da vila. O corpo seco é um recado moral, contado de pai para filho na luz do lampião. Seja bom, porque a terra está de olho. O medo, no interior, sempre foi também uma forma de educar. 3 lendas. 3 origens rastreadas. Um casarão que virou escola, um castigo medieval que atravessou o oceano e um aviso moral pendurado numa árvore seca. Lenda é isso, memória com medo dentro. E toda cidade brasileira guarda uma que ninguém catalogou ainda. Qual dessas você ouviu na infância? E qual é a lenda da sua cidade? Escreve nos comentários. Eu leio todos. E pode ser que a próxima madrugada seja sobre ela. Boa noite, se você conseguir.